Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 125. Nós estamos numa série, numa exposição dos Salmos de romagem. E nós vamos ler o Salmo 125, é o salmo que nos toca nessa noite, na sequência da exposição da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, ó Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus irmãos. Nós precisamos ouvir do Teu Espírito falando na palavra. Senhor, fala ao nosso coração. Senhor, fala na nossa vida. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Abençoa a nossa vida. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Renova o nosso amor por Ti. E, ó Deus, dá-nos a graça de caminhar em fidelidade para contigo. Ó Deus, eu rogo a Tua bênção. Ó Deus, eu rogo o Teu clamor. Eu rogo a Tua direção. Eu peço a bênção ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus confirmou meu chamado ao ministério no mês de agosto do ano de 1995. Eu tinha 16 anos de idade. Quando eu contei para o meu pai, ele não era um homem cristão. O sonho dele era que eu fosse um médico. Hoje, na cidade em que eu nasci, já há uma boa faculdade de medicina, mas naquela época não havia. Então, o sonho dele era que eu fosse um médico. Desde menino, ele colocou isso na minha cabeça. E, de repente, então, Deus me chama para o ministério. De uma maneira súbita, inesperada. É bem verdade que as pessoas já vinham dizendo que eu tinha que ser pastor e eu tentava fugir desse chamado, até mudei de cidade por causa disso. Mas o Senhor me chamou. E quando o Senhor me chamou, meus irmãos, minhas irmãs, eu estava plenamente convicto que eu tinha que ir para o seminário. Eu não tinha que ir fazer outro curso antes. Eu morava em Brasília, estudava num colégio muito bom, com plenas condições de entrar na Universidade de Brasília, e a família toda tinha expectativa nesse sentido, mas Deus me chamou, e eu avisei meu pai. Pai, Deus me chamou. Ele meio que não acreditou, um menino de 16 anos de idade com uma conversa dessa. Pois chegou em janeiro, faltava um ano para eu terminar o segundo grau. Meu pai morava no interior, eu morava em Brasília, na casa dos tios meus. Eu falei, pai, eu vou terminar o segundo grau, vou prestar o vestibular e vou para o seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em Brasília não havia seminário à época, hoje há também. Então eu teria que ir ou para Campo. Peguei lá, as camisetas não foram para a igreja. E eu fiquei ali no culto e falei, Deus, eu estava, amados irmãos, no setor de indústrias gráficas lá em Brasília. E eu morava em Taguatinga Sul. E eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro para voltar para casa. Deus, eu não posso pedir dinheiro para ninguém. É muito longe, irmãos, é muito longe. Eu levaria umas 3 horas a pé para chegar, talvez num lugar muito escuro. Então, eu falei, Senhor, é com o Senhor. Eu confio que o Senhor me chamou. Então, o Senhor me chamou, eu vim aqui para ajudar essa moça. Meu desejo é me envolver na obra missionária. Eu estou nas Tuas mãos, Senhor. Eu vou Te adorar em paz nesse culto aqui. E quando terminar o culto, o Senhor vai dar um jeito de que eu volte para casa. Irmãos, antes de terminar o culto, no meio do louvor a Deus,
chegou um irmão, diácono daquela igreja, disse: pastor, eu não me chamou de pastor, não, falou: irmãozinho, eu não sei porquê, mas Deus colocou no meu coração o desejo de abençoá-lo com uma oferta. E naquela época, né, a URV tinha virado real, ele colocou R$10 no meu bolso, valia $10. Uau! Eu fiquei maravilhado. Um mês depois, um familiar muito querido meu disse para mim: fica em Brasília, alguém de Posses, eu vou bancar você durante 4 anos, você faz a UNB, e aí você presta um concurso, e nem precisa me reembolsar, você ganha dinheiro, rapaz. Depois você pensa nessa bobeira aí de estudar teologia e pensar em ser pastor. Eu falei: Deus me chamou. E ele: você vai viver do quê? Vai morrer de fome? Eu falei: se Deus me chamou, Deus vai me sustentar. Mas é tão bom, amados irmãos, quando nós caminhamos com Cristo Jesus, mesmo na juventude, e Deus nos chama, e Ele prova para nós a sua fidelidade, o seu cuidado, o seu sustento e o seu amor. Nós não temos por que duvidar do nosso Deus. Esse salmo, meus queridos irmãos e irmãs, é um salmo de romagem. É um salmo cantado nas lides do deserto, nas lides de alguém que tem um chamado, que enfrenta perseguição, que muitas vezes pede recurso. A composição do salmo é de um povo que vai para Jerusalém cantando, e vai louvando ao Senhor. E vai louvando o Senhor mesmo durante o período de seca do deserto no caminho. Vai louvando ao Senhor, vai bendizendo e glorificando ao Senhor, mesmo com o perigo de enfrentar assaltos. Vai louvando e glorificando ao Senhor, mesmo com o frio terrível da noite naquela região. Vai louvando e glorificando ao Senhor, mesmo tendo que subir aquelas montanhas altíssimas rumo a Jerusalém, com o risco de pisar em falso em uma pedra e cair da montanha. Mas ainda que a vida seja difícil, aquele povo é um povo adorador. Ele tem que ir a Sião, ele tem que ir a Jerusalém. Jerusalém era o lugar em que Deus habitava, no seu santo templo, e aquele povo, mesmo com todos os desafios do caminho, experimentava a fidelidade de Deus, e subia para Jerusalém, para glorificar, demonstrando a sua confiança no Senhor. Nós também, amados irmãos e irmãs, somos peregrinos, nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial. Nós enfrentamos muitas intempéries deste mundo. As pessoas nos difamam. Alguns, amados irmãos, se levantam contra nós. De repente, alguns vão perseguir você. O mundo vai zombar de você. Você também passa por enfermidades como aquele que não tem Cristo. Você enfrenta grandes lutas, mas você não precisa viver em desespero, porque você sabe que a sua vida tem propósito. Você sabe que você vai se encontrar com o Senhor Jesus na Jerusalém celestial. Você sabe que você o verá face a face. Você, pela fé, tem a capacidade de ver mais além. E você sabe que o Senhor nunca te deixará, jamais te abandonará. O salmista nos apresenta um quadro, nos mostrando os que confiam no Senhor. E ao olhar então para esse salmo maravilhoso, nós vamos aprender sobre as consequências da confiança em Deus. Consequências da confiança em Deus. Preste atenção no tema: consequências da confiança em Deus. Quais são as consequências que se manifestam na minha vida quando eu confio em Deus? Primeira consequência: firmeza. Primeira consequência na minha e na sua vida da confiança em Deus: firmeza. Diz o versículo de número 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Ah, amados amigos e irmãos, dos dias antigos, Jerusalém era conhecida como uma fortaleza inexpugnável. É certo que depois ela foi violada muitas vezes, até pelo próprio Davi, porque ela pertencia aos jebuseus.
E Davi sobe pelo canal do aqueduto e invade Jerusalém. E constrói ali a sua capital. E bota o nome de Jebus de Jerusalém, que significa cidade da paz. E Davi escolheu aquela cidade porque ela está sobre um alto monte, num lugar de grande destaque, de onde você pode ver muitos lugares de Israel. Mas também é um lugar, uma fortaleza, que já traz para o inimigo grandes dificuldades. Porque para chegar a Jerusalém você precisa subir a uma montanha íngreme. Então, querido amigo e irmão, ao redor de Jerusalém estão cadeias de montanhas. E o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor, em Yahvé, o Deus da aliança, o Deus salvador, o Deus do pacto, o grande eu sou, o Deus autoexistente, o todo-poderoso Deus, os que confiam no Senhor, são como aquela montanha de Sião, que não se abala. É bem verdade que aquele lugar talvez é o lugar onde houve mais guerras da história da humanidade. E já pertenceu a distintos impérios. Mas se você vai a Jerusalém, as montanhas continuam lá. Elas não se abalam. Elas permanecem para sempre. Usando essa figura de linguagem que é a símile, o salmista diz que os que confiam no Senhor são como aquela montanha, que não se abala, está firme para sempre. Você está firme, meu amado amigo e irmão? Outro dia eu perguntei para alguém, firme, meu irmão? Ele, firme como prego no sabão. Eu falei, misericórdia, meu irmão. Que é isso? Desse jeito não está firme de jeito nenhum. Mas, querido amigo e irmão, firmeza é a característica de alguém que está plantado na presença de Deus. Firmeza não significa ausência de dificuldade. Firmeza não significa que você não passa por luta. Firmeza significa que você está plantado junto à corrente das águas. Significa que você está plantado na presença do Senhor. Significa que você confia nele. E ainda que você viva grande luta, grande dor, grande angústia, a sua fé está firme, porque ela tem um firme fundamento. Ela está posta na obra de Jesus, o nosso grande Salvador. Primeira consequência de quem confia em Deus é que essa pessoa tem firmeza. Ainda que ela passe grandes dificuldades, ela continua firme. Para mim, amados irmãos, não tem melhor ilustração desta verdade do que a conclusão de Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas ele conta acerca de uma outra casa. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. E foi grande a sua ruína. É impressionante, amados irmãos, como a adversidade serve para mostrar quem está edificando a sua vida sobre falso fundamento. Portanto, se você é cristão e está vivenciando o calor da prova, está vivenciando grande aflição, está passando por luta contra a enfermidade, está vivendo talvez um momento de escassez financeira, querido amigo e irmão, você está sendo perseguido, não se desanime, é assim. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. E todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Mas ainda que você passe grande tempestade, você vai ficar firme, porque tem Jesus no coração. Meu querido amigo e irmão, eu não cesso de lembrar-me que logo no início da pandemia, um jurista de Brasília, amigo nosso, cujo irmão é outro jurista muito influente, amigo de um desembargador na capital do país, ouviu deste desembargador que se diz ateu, e era um homem cheio de si antes da pandemia, e agora estava desesperado e morrendo de medo. Ele disse para aquele jurista cristão, ele falou assim, na verdade vocês estão muito mais preparados. Com a sua esperança de vida eterna e confiança em Deus, vocês têm capacidade de passar por uma tragédia como essa. Mas nós que não acreditamos em nada,
estamos perdidos, estamos literalmente desesperados. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ser cristãos firmes mesmo no meio da pandemia. Eu e você não podemos ficar desesperados e angustiados. Pastor, será que eu vou morrer nessa pandemia? Pare com isso, meu irmão. O dia em que eu e você morreremos já está determinado pelo Deus eterno. E não existe nada que você possa fazer, nem que eu possa fazer para mudar essa data. Então nós temos que confiar no Senhor. E saber que nada na nossa vida acontece por acaso. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não esteja firme como um prego no sabão, mas em nome de Jesus, coloque a sua fé em Cristo Jesus. E você vai ter um sólido fundamento. E você vai sofrer, vai passar por lutas, mas você estará preparado para enfrentar grande tempestade. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus, fique firme, fique firme. Se você confiar no Senhor, você será firme como a montanha de Sião, que permanece até o dia da vinda do Senhor. Primeira consequência da confiança em Deus é firmeza. Firmeza. Decora bem o ponto. Depois eu vou falar para você perguntar para quem estava em casa e conversar com alguém da família. Qual foi o primeiro ponto? E aí, como é que você está? Firme como prego no sabão? Não, diz misericórdia, está repreendido. Então, o que diz o texto? Primeira consequência da confiança em Deus, firmeza. Mas o texto fala de uma segunda consequência da confiança em Deus. A segunda consequência da confiança em Deus é proteção. A segunda consequência da confiança em Deus é proteção. Versículos de número 3 e 4 dizem assim. Versículos 2 e 3, perdão. 2 e 3. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Queridos amigos e irmãos, agora o salmista lança mão de outra expressão dessa figura de linguagem que assimile a comparação. Ele diz: como em redor de Jerusalém estão aquelas montanhas, assim o Senhor está acampado ao nosso derredor. E esse acampamento de Deus ao nosso derredor não tem limite de tempo. O salmista diz que é desde agora e para sempre. A proteção de Deus na minha e na sua vida é contínua. Ele é que está acampado ao nosso redor. E desde o momento em que cremos em Cristo, Ele está acampado ao nosso redor, hoje, amanhã e para sempre. O Salmo 34 diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor te protege. Ele está acampado ao seu redor. É por isso que você vê o salmista no Salmo 46 dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É por isso que Lutero, ao ler esse salmo, compõe: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus de todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, mais forte é o Deus fiel, triunfa na batalha. Louvado seja Deus. Eu e você temos proteção. Espera aí, reverendo. Então significa que eu tenho proteção, então eu ando na rua, eu sou filho do rei, nada vai me acontecer. Então eu entro lá, no meio da pior favela, cheio de dinheiro no bolso, quero ver quem vai me dar um tiro, porque eu sou filho do rei. Isso aí, irmão, é falta de sabedoria. A Bíblia diz que você não vai tentar o Senhor teu Deus. Não é porque você é filho do rei que você vai ser tolo e tosco. Você precisa ter sabedoria. O Senhor está acampado ao seu redor. E o Senhor Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele cuida de você em qualquer momento. E se você passar pela tempestade, Ele vai cuidar de você. Mas o fato de que Deus esteja acampado ao seu redor não significa que você não vai passar por dificuldades. Há muita gente imatura no Brasil hoje.
Há muitas pessoas que vão à igreja, não, eu sou filho do rei, eu estou protegido, de repente o Senhor permite que essa pessoa tenha uma enfermidade, um câncer, ela diz, Deus me abandonou. Não, Deus não abandonou. O fato de que Deus esteja acampado ao seu redor e ao meu, não significa que nós não possamos enfrentar um câncer, não significa que nós não vamos passar lutas desse mundo, mas significa que ainda que nós estejamos no meio da luta, no meio da prova, no meio da angústia, no meio da dor, o Senhor nos protege. O Senhor livra a nossa alma. Se nós somos dele, nós não iremos para o inferno. E ele nos preserva para a vida eterna. É por isso que no versículo de número 3 o salmista diz, o cetro dos ímpios, o cetro aqui, irmão, significa o domínio, não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Se você dá uma simples lida no Antigo Testamento, você vai ver como o povo de Israel, muitas vezes, por causa do seu pecado, foi dominado por homens ímpios. Nações pagãs os dominavam quando eles adoravam seus falsos deuses e esqueciam do Senhor. Isso, na época dos juízes, fica muito, muito claro. E, de repente, então, depois que se rompe a dinastia de Davi, você vê muitas vezes o povo de Judá lutando contra os filisteus, ali que assolam, que oprimem o povo de Deus. Você vê eles lutando contra os moabitas, contra os edomitas no sul, contra os amonitas, contra os sírios no norte. Depois você vê Tiglat-Pileser vindo e acabando com o reino do norte de Israel por causa dos pecados do povo de Deus. Depois você vê Nabucodonosor vindo a Jerusalém, levando a fina flor da sociedade judaica cativos para a Babilônia, e depois eles voltam depois de 70 anos, então inúmeras vezes. Depois você vê, querido amigo e irmão, depois da morte do Senhor Jesus, tal como profetizado pelo próprio Senhor, a destruição da cidade de Jerusalém no ano 70, Roma entrou e queimou tudo. E os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro e só voltaram para lá algumas décadas atrás, depois de 2000 anos. Então, meus amigos e irmãos, o que significa isso? O fato de que Deus esteja acampado ao seu redor não significa que você não vai passar tribulação, mas significa que essa tribulação não vai durar para sempre. É isso que o salmista está dizendo, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Deus, às vezes, pode colocar o ímpio que lidera você. Muitas vezes para quebrantar o seu coração. Muitas vezes para você achar que você não é tão bom como você pensa. Muitas vezes para que você se torne mais humilde. Muitas vezes para que você se quebrante. Mas o que a Bíblia está dizendo, ainda que o ímpio pense que ele domina sobre você para sempre e ele acha que ele é Deus, ele está totalmente enganado. Ninguém domina sobre o povo de Deus sem a permissão do Senhor. E ainda que haja líderes humanos e corruptos que liderem a sociedade enquanto o povo de Deus vive nela, ainda assim o povo de Deus é protegido espiritualmente por Deus. Ninguém arrebata os servos do Senhor da mão do Senhor. E o Senhor diz que o cetro do ímpio não permanecerá para sempre, por quê? Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O que significa isso? Algumas vezes, quando o povo de Israel pecava, é porque reis ímpios, mesmo sendo filhos de judeus e israelitas, assumiam o trono. E eles construíam altares, e infelizmente aqueles que não eram justos adoravam falsos deuses e entravam até na prostituição cultual de Baal e de Astarote. Algo terrível. E o Senhor disse que não vai permitir que o ímpio domine muito sobre o crente, para que o crente não seja tentado a viver uma vida de pecado e se afaste de Deus. O texto está dizendo, querido amigo e irmão, que o Senhor protege você. Mas o fato de que Deus proteja a mim e a sua alma não significa que nós não vamos passar por perseguições no trabalho, que nós não vamos passar por dificuldades relacionais, que nós não vamos passar por dificuldades de saúde. O que significa é o seguinte, que mesmo no meio de todas estas grandes provações, o Senhor nos protege. Ele protege a nossa alma, Ele fortalece a nossa fé. Alguns anos atrás, amados irmãos e irmãs, eu tive uma ovelha muito preciosa, uma serva de Deus, consagrada, cuja família era uma família de muitas posses. E ela um dia se aproximou de mim e ela disse, pastor, eu tenho medo de não suportar quando Deus
enviar a provação sobre a minha casa. Porque eu vejo tanta gente sofrendo doente, e nossa família tem posses, tem riquezas, nós temos vários imóveis, nós viajamos o mundo inteiro, nós não padecemos necessidade alguma, nós temos prosperidade e nada de ruim nos aconteceu. Eu fico preocupada no dia em que Deus permitir que a aflição nos assole, será que eu vou continuar crente? Eu li para ela o texto de João, no qual Jesus diz que todo aquele que o Pai dá para ele é maior do que tudo, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatá-lo. E eu disse a ela que não sobreviria tentação sobre ela que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitiria que ela fosse tentada além de suas forças, e quando viesse a tentação, Deus daria saída. E eu disse: irmã, não fique nessa dúvida, porque o Senhor pode te colocar na mais terrível provação, para te mostrar que quem te sustenta é Ele, e que você não vai se afastar dEle no dia da crise. Meus queridos irmãos e irmãs, 6 meses depois, a filha daquela mulher, uma santa serva de Deus, uma menina prendada, cheia de dons, cheia de talentos, casada com um oficial da igreja, aquela menina é acometida de um câncer fulminante nos linfonodos. Se não corresse para São Paulo e operasse, tinha perdido a vida. E foram, amados irmãos, meses de luta com a quimioterapia. E eu vi aquela mãe chorar. Eu vi aquela mãe chorar. E Deus teve misericórdia e curou a filha daquela mãe. E depois nós pudemos conversar. E eu disse: você viu que Deus te sustentou, mesmo no meio de grande prova e de grande tribulação? O fato de que Deus nos proteja significa que Deus guarda a nossa alma, mesmo no meio da tribulação. Significa que nós não vamos perder a fé, ainda no dia da tempestade. Significa que o Senhor nos fortalece, ainda no dia da mais terrível dor. Então, meu irmão, continue confiando no Senhor. Não tenha medo do amanhã. A Deus pertence o amanhã, e Ele sabe aonde vai te levar e o que vai te permitir passar. Mas Ele diz que como ao redor de Jerusalém estavam aquelas montanhas, Ele está ao seu redor, Ele vai proteger você, Ele vai confortar a tua alma. Eu gosto muito do Salmo 23, que diz assim no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Também gosto muito de Isaías 41:10, que diz, não temas, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não tenha medo, o Senhor vai com você. É claro que a tempestade não é boa, é claro que na tempestade nós gememos, é claro que na tempestade nós passamos mais tempo de joelhos do que no período normal, mas Deus protege a nossa alma, Deus fortalece a nossa fé, Deus abençoa a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor vai te proteger, meu irmão. O Senhor vai te carregar no colo, minha irmã. Confie no Senhor. Por acaso se encurtou a mão do teu Deus? Por acaso Ele deixou de ser o Senhor? Por acaso Ele deixou de te amar? O Deus que deu o Filho dele na cruz para pagar os teus pecados, vai te abandonar por acaso? Claro que não. Então confie no Senhor. E a consequência que você vai experimentar na sua vida é a certeza de que Deus te protege, de que Ele te guarda. E não importa a tribulação que você vier a enfrentar. Louvado seja o nome do Senhor. Consequências da confiança em Deus. Você confia em Deus? Primeira consequência, firmeza. Segunda consequência, proteção. Terceira consequência da confiança em Deus, oração. Terceira consequência da confiança em Deus, quem confia em Deus, ora. Irmãos, eu voltei a ler algumas grandes biografias de cristãos nesse tempo de pandemia. Deus tem abençoado, tem sido um tempo de muita luta,
Trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas no tempo que eu tenho vago, eu pego um livro, sento ali, devoro, e eu li de novo uma biografia do grande missionário, filantropo, evangelista alemão que trabalhava na cidade de Bristol, George Miller. E eu me lembro da comunhão que George Miller tinha com Deus em oração. E eu não cesso de ficar impactado quando eu leio aquela história que ele tomou uma embarcação na Inglaterra e tinha que pregar em Quebec, no Canadá, na quarta-feira. Era no sábado, e era uma quarta-feira. E havia uma neblina que o capitão do barco nunca tinha visto igual. Ele não conseguia ver nada, o barco estava parado. E aí então George Miller subiu à cabine do capitão e disse: capitão, nós precisamos marchar porque o Senhor Deus determinou que eu pregue em Quebec no sábado. E se nós enrolarmos aqui, eu não vou chegar lá, então eu tenho que cumprir compromisso, eu sou um homem de Deus. E homem de Deus cumpre seus compromissos. O capitão deu uma gargalhada. Nunca esse nevoeiro vai passar, pastor George Miller. Eu nunca vi um nevoeiro como esse. Ele falou assim: vamos ali no meu quartinho para que nós oremos. E aí o capitão foi com ele. E ele dobrou o joelho para orar. E ele orou: Senhor Deus, eu sirvo ao Senhor. Ele já estava com mais de 90 anos. Eu sirvo ao Senhor há décadas. O Senhor nunca faltou com o teu servo. E o Senhor determinou que eu pregasse em Quebec no sábado. Senhor, tu és o autor do nevoeiro. Senhor, tira o nevoeiro, dissipa o nevoeiro, o Senhor acaba com ele agora. E acaba, Senhor, com o nevoeiro de tal maneira que o teu nome vai ser glorificado. E o capitão fique perplexo com a tua grandeza. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Sem gritar, falou baixinho, normal, conversa de amigo. Virou para o capitão: está preparado? Aí o capitão: deixa eu orar. Ele falou assim: não ora não, porque o senhor não crê. Não precisa de orar não, eu já orei, Deus já ouviu. Não precisa da sua oração. Prepare-se. Quando ele abriu a porta da cabine, o sol brilhava em todo o seu esplendor e não havia nevoeiro. O capitão deu um grito. George Miller chegou em Quebec no sábado e pregou a palavra. Nós precisamos orar como quem crê, irmão. A oração não pode ser desculpa. A oração tem que ser para quem crê. E se você crê, você é chamado a orar. Eu quero desafiar você a orar. O Salmo fala sobre isso. Ele diz aqui no versículo 4 e 5. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto essa semana, ele sinceramente me deixou perplexo. Eu não conheço nenhuma pessoa boa e reta de coração. Eu não conheço nenhuma pessoa boa e reta de coração. Quando eu li isso aqui, eu falei: Senhor, misericórdia. Sobrou ninguém, já era. Silêncio em cima da visão, ligado aí na mensagem. Faze bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quem são esses? São esses que o versículo 3, irmãos, chamou de justos. Mas preste atenção, quando a Bíblia chama alguém de justo, não é por causa das suas obras, não é porque ele é bonzinho, não é porque ele é santinho, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem é justo na Bíblia? Aquele que é justificado pela graça mediante a fé. Aquele que é pecador miserável, tão pecador, tão terrível como todos os outros pecadores, mas que foi ressuscitado na alma pelo Espírito Santo. Então teve os seus olhos abertos e recebeu a fé como dom e creu em Jesus. E quando creu, Deus disse: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Então, quando Ele nos declarou justos, Ele nos adotou
nos selou com o seu Espírito Santo, nos reconciliou com Ele, nos fez seus filhos, tudo nesse exato momento. E agora, o Espírito de Deus habita em nós. E agora, Deus olha para mim e para você como Ele olha para o próprio Senhor Jesus. Ele pega toda a justiça e perfeição de Cristo e considera sobre você. Ainda que o acidente chamado pecado esteja na sua vida e você tropece inúmeras vezes, a sua posição diante de Deus é de justo, de bom e de reto. Então, se Deus já considera você justo, meu filho, se Ele olha para você e vê Jesus em você, então você tem uma grande motivação para crescer em santidade, para abandonar o pecado, porque o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida, porque o Senhor te deu uma natureza espiritual, e se bem alimentado, e se você tem o coração quebrantado, e se você vive para a glória de Deus, e se você lê a Bíblia, ora, canta, busca obedecer, o velho homem vai morrer em você cada dia mais e mais, e Cristo vai ser formado em você. Então, por causa da obra maravilhosa da justiça de Cristo considerada sobre você, você que crê em Jesus é considerado justo, você é considerado bom, você é considerado reto. E o salmista diz assim: faze o bem. Ele ora: Senhor, faze o bem aos bons e aos retos de coração. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. O salmista está orando pela igreja de Deus. No Antigo Testamento a igreja era Israel, no Novo Testamento somos nós, todo o povo de Deus. O salmista está mostrando que quem confia no Senhor ora. Se você não ora, é porque talvez você não confie no Senhor. Ainda que você esteja na igreja, ainda que você vez por outra frequente cultos, e ainda que você assista todas as mensagens no YouTube, quem crê, ora. É a primeira atitude de quem crê. Quem nasce de novo, ora, dizendo: Senhor, eu creio, vem morar no meu coração. O salmista, porque crê, ora, ele diz: Deus abençoa o teu povo justificado por ti, que tem o coração transformado pelo Senhor. E aí ele ora também pelos seus inimigos, ele diz: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, ou seja, aqueles que diziam que eram de Deus, mas abraçaram o mundo, abraçaram o pecado, abraçaram o diabo, abraçaram todo tipo de devassidão, e não querem saber do Senhor. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Todo aquele que de fato não creu em Cristo, e se afasta perenemente de Deus, o salmista está dizendo: Deus, lança no inferno aqueles que não querem saber de Ti. Que oração violenta é essa? Mas essa oração tem tudo a ver com a justiça de Deus. Então ele ora pedindo a Deus para abençoar os crentes. E ele ora pedindo a Deus para exercer a sua justiça sobre aqueles que odeiam a Deus. E ele termina a sua oração dizendo: paz sobre Israel. Você se lembra que paz no hebraico é shalom. E shalom não significa somente paz ou uma saudação que os judeus fazem até os dias de hoje. Shalom significa inteireza. Shalom significa plenitude. Shalom significa integralidade. Shalom significa integridade. Shalom significa enchimento. Shalom significa transbordar. Shalom significa ter uma vida plena da presença, da unção de Deus, do Espírito de Deus, da bênção de Deus, da plenitude de Deus em sua vida. Ele diz: Senhor, shalom sobre o teu povo, enche o teu povo da tua paz. No Antigo Testamento, quando o sacerdote abençoa, ele diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Eu quero abençoar você nessa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que o Senhor levante sobre você o rosto e te encha com sua paz. Ser cheio da paz, irmãos, é ser cheio da presença
de Deus. Shalom significa mais do que 50 coisas boas. Shalom, amado amigo e irmão, Shalom significa ser cheio da presença de Deus, de suas maiores bênçãos, de sua paz, de sua alegria. Que você, meu irmão, ore pela paz do povo de Deus. Nesse tempo de pandemia, ore pela paz da igreja. Ore para que a nossa igreja seja cheia do Espírito Santo. Hoje de manhã nós ouvimos uma mensagem impactante e desafiadora, que nos conclamava a pedir ao Espírito Santo que dirija a igreja. Paz sobre Israel significa o Espírito Santo enchendo a nossa vida, enchendo a vida da igreja. Nós precisamos orar, irmãos. Ore pela igreja, ore pela conversão de almas, ore pelo seu pastor, ore pelos seus presbíteros, pelos seus diáconos, ore pelas famílias dos oficiais, ore por cada membro, ore pelos anciãos, ore pelas crianças, ore pelos enfermos, ore pelos jovens, ore para que Deus salve muito povo, ore para que Deus levante evangelistas, ore para que Deus use a igreja para impactar esse país, para mudar o mundo, ore para que Deus abra os céus e se glorifique por meio da igreja, em nome de Cristo Jesus. Ore! Quem crê, ora! É por isso que George Miller não deixou aquele homem incrédulo orar. Que eu e você, meus amados irmãos e irmãs, sejamos homens e mulheres de oração. Não me esqueço da frase do reverendo Wilson de Souza Lopes e também do reverendo Antônio Elias, que eu ouvi falar aqui na igreja de Aê Carvalho, na década de 90, quando eu era seminarista. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Glória a Deus. Irmãos, Deus nos chama a orar. Nessa madrugada, irmãos, Deus me acordou para orar. E eu só consegui pregar os olhos 6 horas da manhã. E levantei 8h40. E eu só estou pregando para você pelo poder da oração, porque eu não preguei o olho hoje à tarde. Eu falei, Deus, que maravilhoso é o Senhor. Era para eu estar destruído aqui. Eu não dormi essa noite. E eu estou com o coração cheio de fogo. Glória a Deus! Glória a Deus, calvinista, irmão. Louvado seja Deus, né? Deus é bom demais. Glorifique ao Senhor. Dê glória ao nome do Senhor. Oh, meu irmão, Deus está nos chamando para um tempo de oração. Tire os seus olhos do problema e olhe para o Senhor. O problema veio para que nós dobremos os joelhos. Então vamos dobrar os joelhos, invocar a bênção de Deus sobre o povo de Deus. Digamos que Deus trate aqueles que não pertencem a Ele como Ele quiser. Os apóstolos fazem isso lá em Atos capítulo de número 4. Quando eles são perseguidos pelos judeus em Jerusalém, eles reconhecem a soberania de Deus e na sua oração eles dizem assim, olha para as suas ameaças, o Senhor cuida deles. Quanto a nós, nos concede intrepidez para que nós anunciemos a Tua palavra. E enquanto o Senhor continua realizando sinais, milagres e prodígios por meio do nome do Teu santo servo Jesus, quando eles oraram, irmãos, a Bíblia diz que a casa tremeu. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E mesmo debaixo de pauladas saíram para pregar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. É isso que acontece quando a igreja ora. O céu se abre, a terra treme, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Essa é a frase do príncipe, né? Quando a igreja ora, o céu se abre, a terra treme, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Até o som do meu microfone fica mais diferente, rouco, para dar mais eloquência, para falar com você sobre oração. Louvado seja o nome do Senhor! Que Deus faça de mim, de você, um homem de oração, da irmã uma mulher de oração, um povo de oração. Irmãos, Deus quer nos encher do poder da vida dEle. E eu quero desafiar você a orar ao Senhor. O Senhor está chamando a unida a orar. Que nós dobremos os nossos joelhos e vejamos o Senhor abrir os céus e realizar grandes coisas aqui, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Louvado seja o nome
do Senhor. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, você confia em Deus? Você confia no Deus que te amou e deu Cristo na cruz para pagar os teus pecados? Você está firme? Você reconhece a proteção de Deus, mesmo no meio da crise, da perseguição dos ímpios, da aflição e da dificuldade? Você tem invocado a Deus em oração? Hoje o Senhor está te chamando para um novo momento no relacionamento com Ele. Hoje o Senhor está te chamando. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Hoje o Senhor manda dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Cleuzinha, perdi. Falei para você que eu ia pregar 15 minutos, não deu. O Espírito Santo tomou conta e a coisa foi além do que eu imaginava. Louvado seja o nome do Senhor. Consequências da confiança em Deus: firmeza, proteção e oração. Fique firme. Jesus que morreu na cruz vai te proteger. Invoque-o em oração e você verá o poder de Deus agindo em sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.